Graça e paz, amados irmãos. Esse é mais um vídeo da série do livro As Mentiras que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Libertam, da Nancy DeMoss. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo da prioridade. Gente, cada dia mais nós nos deparamos com mulheres frustradas, com diversas pendências em suas agendas, e a frustração muitas vezes nos leva à ira, a agir e falar com raiva. E geralmente nós ferimos quem está mais próximo, e os mais próximos são a família. Nós passamos a culpar as pessoas, as coisas, pela frustração de não darmos conta das demandas diárias de nós mulheres, né? Independente do estado civil e da etapa de vida em que nós estamos. E nós vamos falar sobre 3 mentiras. A primeira é: eu não tenho tempo de fazer tudo o que tenho para fazer. A segunda é: consigo viver sem um tempo consistente com oração. Será que isso é verdade? Uma carreira fora de casa é mais valiosa e gratificante que ser esposa e mãe. Será que é pecado trabalhar fora, então? Essas mentiras, elas nos limitam muito, mas calma que existem as verdades que vão nos libertar. Assim como aconteceu comigo, eu tenho certeza que vai ser um momento muito edificante para você também. Mas me fala aí, como é que é a sua rotina? É uma rotina ruim? É uma rotina diária boa? Existem horas suficientes para cada dia, para a realização de cada tarefa na sua casa? Ou o relógio também está de mal contigo? Você consegue dizer ao final do dia que concluiu todas as atividades necessárias para aquele dia? Bom, vale a pena a gente lembrar que o dia tem 24 horas. Por semana nós temos 168 horas e por ano nós temos 52 semanas. Então, como assim nós não temos tempo? Nós vamos falar da primeira mentira. Não tem tempo de fazer tudo o que tem para fazer. Hoje nós contamos com uma tecnologia voltada para eletrodomésticos, né, e que nos são vendidos com a promessa de que nós teremos bem mais tempo e que isso vai facilitar o nosso cotidiano. Nós temos máquina de lavar, máquina de secar, máquina de fazer café, aqueles robozinhos que limpam tudo, né? Sonho de consumo. As air fryers, né? Que fritam, fazem a fritura saudável. Temos o internet bank que nos livra de irmos para uma lotérica ou então para um banco. Então, dentro de várias outras facilidades que existem, mas mesmo assim ainda é comum ouvirmos mulheres dizer que não tem tempo para fazer tudo que tem de fazer. Será que o relógio realmente não está sendo generoso com a gente? Na verdade, minhas irmãs, como a gente vem vendo, é uma mentira, né? Não existe falta de tempo. O que nos falta realmente é priorizarmos as atividades que nós temos de fazer. E Jesus, ele nos dá justamente essa luz. Que tipo de prioridade eu tenho que dar no meu dia e que ao final eu possa dizer que cumpri com tudo aquilo que eu deveria cumprir. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em João 17, versículo 4. E diz assim: eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. Né? A minha versão aqui é a NVI. Então, na própria palavra de Deus, facilmente nós vemos que a prioridade de Jesus era completar a obra que Deus o deu para fazer. Claramente nós vemos que na lista dele possivelmente não havia satisfazer as expectativas das outras pessoas, como da própria família, dos discípulos, dos líderes religiosos, né, nas circunstâncias de governo que o povo estava, né, que o povo via a Jesus como o grande Salvador, mas não o grande Salvador que nós conhecemos, mas aquele que ia libertar com relação ao governo, né, de Roma. E a lista de Jesus não continha isso.
né? Ele realmente cumpriu para completar toda a obra que o Pai lhe deu. E é justamente isso que nós devemos fazer. Então, vamos começar pensando assim, como é que está a nossa lista de prioridades, né? Quais são as prioridades do nosso cotidiano e quem organizou? Nós sigamos o exemplo de Jesus, que ele completou a obra que o Pai lhe deu. Então, toda uma agenda planejada segundo a vontade de Deus. Não tem como dar errado, né, irmã? E nós devemos ter cuidado também para nós não nos perdermos nas boas demandas, né? E nem tudo que está na nossa agenda diária, ela é algo ruim ou sufocante de fazer, como ajudar um irmão, como trabalhar na obra, como trabalhar fora de casa. O grande problema é porque muitas vezes nós pegamos para nós demandas que verdadeiramente não são nossas, ou demandas que consomem muito tempo e um tempo que provavelmente deveria ser retornado para um relacionamento com Deus ou para a nossa família, né? E vale a pena ressaltar aqui que as nossas prioridades, elas revelam aquilo que está no nosso coração, elas revelam o nosso tesouro, não é verdade? Então, nós devemos nos espelhar a Cristo para cumprir toda a boa obra que o Pai nos delegou enquanto mulheres nessa terra. E isso é um empoderamento, é você utilizar do seu tempo, de todas as ferramentas, de todas as habilidades que nós temos, para que nós possamos cumprir a boa obra que Deus nos deu enquanto mulheres casadas, solteiras, divorciadas, mães solteiras ou viúvas. A Bíblia ela é muito clara nas prioridades para cada etapa da nossa vida. Para cada fase da nossa vida, nós temos prioridades diferentes. A prioridade de uma moça solteira vai ser diferente de uma mulher que é casada e que tem filhos. Então, que nós sejamos sensatas e sábias e que nós procuremos nos revestir da palavra de Deus para que nós possamos saber exatamente quais prioridades nos aguardam na etapa de vida em que nós estamos vivendo. E o mais importante que entender o que a sociedade do nosso tempo espera de nós é nós sabermos o que Deus designou para cada uma de nós. A segunda mentira é: consigo viver sem tempo consistente com a palavra e com a oração. Particularmente, eu não considero isso uma verdade. É impossível eu ser a mulher que Deus quer que eu seja sem cultivar um relacionamento com Ele. Satanás, ele trabalha para que acreditemos que nós somos autônomas e que nós somos independentes. E dessa forma nós nos tornamos muito mais vulneráveis para as diversas mentiras que virão. Assim como nos vídeos anteriores nós vimos mentiras e veremos mais ainda, mas é através da palavra de Deus que nós vamos encontrar todas as verdades que vão nos libertar. Então, não negocie o seu tempo de relacionamento com Deus. Não tem como estar na presença de Deus sem investir tempo com a palavra, com o estudo da palavra e com a oração. Lá em Romanos 12, 2, você que fechou a sua Bíblia, por favor, abra de novo, mantenha aberta. Então, lá em Romanos 12, 2, o versículo ele fala que nós temos que transformar a nossa mente para que nós possamos experimentar todas as coisas boas e perfeitas segundo a vontade de Deus. Então, transformar a nossa mente, sabermos aquilo que realmente é para nós. Uma mente transformada transforma as nossas emoções, transforma as nossas prioridades e transforma também os nossos relacionamentos. A terceira mentira é: uma carreira fora de casa é mais valiosa e gratificante do que ser mãe e esposa, né? Ser dona de casa vem sofrendo uma depreciação muito grande ao longo do tempo, né? Por não ser visto, por não ser valorizado, por ser um trabalho que não tem
um reconhecimento financeiro também, né? E devido às várias apelações da nossa sociedade com relação a isso, né? A prioridade e a vocação feminina, elas foram sendo eliminadas ao longo do tempo, e a mulher, ela foi tirada de dentro de casa, não só fisicamente, mas emocionalmente também. Então, quer dizer, Fernanda, que trabalhar fora de casa é pecado, é ruim, eu não posso? Minha irmã, vai depender da motivação. Qual é a sua motivação para que você se mantenha tanto tempo fora de casa e longe daquilo que Deus designou para você? É por status? É para se esquivar de uma rotina enfadonha, sem reconhecimento pessoal financeiro, né? Que os valores que estão impregnados em nossa sociedade, ela criam desejos, e muitos desses desejos são, minha irmã, inalcançáveis. Todo dia, quando você consegue, através do seu trabalho, do seu sustento, alcançar aquele desejo, aquele apartamento maior, aquele carro melhor, no dia seguinte surgirá novamente um outro desejo, e a sociedade vai criar no nosso coração também uma nova necessidade. E isso vai criar um ideário de que nós temos que trabalhar para a obtenção do nosso prazer e o alcance de todos os nossos desejos. E aí é uma cilada. Quando a gente trabalha para suprir as necessidades da nossa família, porque hoje a realidade, não no nosso país, mas em outros lugares também, é que uma só renda não dá para as necessidades básicas ali daquele lar, né? Então, é necessário muitas vezes que a mulher saia como é que eu posso dizer? Ela saia da sua prioridade maior, ela não é exclusiva, né? Mas a sua prioridade maior, para que ela possa também trazer um sustento para sua família, né? Auxiliar, como nós somos auxiliadoras, as mulheres casadas, auxiliando os nossos maridos, também trazendo uma renda para os nossos lares. A gente tem que ter a ideia de que o nosso valor, ele não está no fazer, não é porque eu estou fora de casa, não é porque eu estou trabalhando, não é porque eu estou trazendo uma renda para dentro da casa, não é porque eu estou realizando diversas coisas que eu tenho valor. Não, o meu valor enquanto mulher, ele foi estipulado por Deus. Esse é o nosso valor. Nós não temos preço, nós temos um valor estipulado por Deus. Abramos as nossas Bíblias, né, dando continuidade, vamos entender um pouco melhor através de uma mulher descrita lá no Provérbios 31, a mulher de Provérbios 31, e vamos descobrir diversas verdades acerca de como se comportar enquanto mulher casada, né? Vamos dar priorizar, né? Essa fase, não que as outras fases também não tenham suas demandas. Não daria para a gente esticar em todo o vídeo, mas logo a gente vai estar junto. Então, leiamos Provérbios 31, dos versículos 10 ao 31. Como é difícil encontrar uma boa esposa, ela vale mais que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes traz comida para casa, como fazem os grandes navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordem às empregadas. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde na noite. Ela prepara os fios de lã e de linho e tece suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz frio, ela não se preocupa porque a sua família
tem agasalhos para vestir. Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos e é um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. É forte, respeitada e não teme o futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Deem a ela o que ela merece por tudo o que ela faz e que ela seja elogiada por todos. Provérbios 31 nos mostra uma mulher bem esforçada, né? E aqui a gente vê que ela fazia trabalhos manuais, ela não se importava com as distâncias para suprir as necessidades da família dela. No versículo 15 tem algo bem especial para nós mulheres que temos a necessidade de trabalhar fora de casa. Aqui diz no provérbio 15 que ela levanta cedo, ela faz a comida da casa, né? Ela provê ali a comida da casa e ela dá ordem às empregadas. Ou seja, a gente deixa claro que essa mulher ela tinha necessidade de trabalhar fora, ela tinha trabalhos extra ao lar dela, mas ela não negligenciava esse lar. Ela administrava bem as finanças, ela tecia as próprias roupas e se vestia bem, né? Como diz aqui o texto. Ela sabia cuidar de si, ela estava atenta às necessidades, ela era empreendedora porque ela examinava e comprava e ainda plantava, né? Ela tinha essa visão empreendedora de como bem aplicar as finanças e administrava muito bem. Ela não tinha medo do futuro porque era uma mulher que sabia se planejar. Ela falava com sabedoria e delicadeza, e isso aqui deixa claro que ela era uma mulher que ensinava, possivelmente não só a sua família, mas as mulheres mais novas e as servas que estavam em sua casa. E ela, a prioridade, ela aqui no versículo 27 também diz que a família estava sempre cuidando da família, ou seja, apesar das suas atividades fora do lar, né, fora de casa, a família era sua prioridade primária, né? E essa mulher, ela é recompensada. Ela não procurava recompensa para fazer, ela era recompensada porque ela fazia. E pela descrição do texto a gente vê que ela fazia e com prazer. Na verdade, uma mulher de espírito manso e tranquilo, ela não surge assim naturalmente do nada, né? Ela é construída e ela é um dom de Deus. Nós vemos nessa mulher que era uma mulher esforçada, que trabalhava fora, e nos traz a memória de que nós não precisamos sermos as mulheres independentes com carreiras brilhantes, né? As mulheres perfeitas, as super mães, super esposas. Muitas vezes os nossos maridos e filhos só precisam de uma mãe e de uma esposa que os ame e que eduquem os seus filhos. Não precisa ser super, você só precisa ser aquilo que Deus lhe chamou para ser. Nós não precisamos ser aquela super mãe do comercial de bolo massa pronta. Nós podemos ser, devemos ser e podemos ser as mães que Jesus Cristo nos ensina a sermos. Nós devemos ser mulheres piedosas e mulheres que cumprem as demandas que o Senhor nos ordenou. É mentira o que o mundo nos coloca como que uma mulher ela só encontra a felicidade dela na autonomia, na liberdade e na realização pessoal. Nós aprendemos há pouco tempo que com a mulher de Provérbios 31, que nós nem sabemos quem ela é, mas principalmente ela nos deixa um legado rico de empoderamento
e também de como nós nos conduzirmos em meio à nossa sociedade, porque coloca um texto bem atemporal, de que como nós conseguimos conduzir as nossas demandas diárias, dando prioridade sempre à nossa família. E a Elizabeth Elliot, ela cita uma frase que eu acho fantástica e eu quero compartilhar com vocês, irmãs. O fato de ser mulher não me torna um tipo diferente de cristão, mas o fato de ser cristã me torna um tipo diferente de mulher. A mulher virtuosa, a mulher de Provérbios 31. E eu queria concluir o nosso vídeo só trazendo à luz as verdades que nós precisamos ressignificar, né? Primeiro, que nós temos tempo para tudo, há tempo para tudo. Em Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para todas as coisas. Vale a pena ler todo o capítulo, né? Nós devemos fazer aquilo que agrada ao Senhor, dentro das minhas funções, em cada etapa da minha vida. Deus nos deu tempo, nos deu habilidades e competências para nós cumprirmos a lista de prioridade que Ele mesmo nos designou. E nós, a cada etapa da nossa vida. A segunda verdade é que é impossível não termos um relacionamento com Deus. É impossível, minha irmã, você conhecer alguém sem ter um relacionamento e sem ter um tempo. Imagina o nosso Deus que nos proporciona tudo e que coloca sua força em nós e nos chama de fortes mulheres e de mulheres virtuosas. E precisamos sempre lembrar, na terceira verdade, que o plano de Deus é que as nossas principais atenções e esforços sejam para os nossos maridos e para os nossos filhos. Se for a solteira, que seja para as coisas de Deus. As de outras fases também, né? Como a viúva, a mãe solteira, a divorciada também, que você terá as suas principais atenções e esforços voltados para aquilo que Deus designou a você, minha irmã. Nós devemos saber que a nossa satisfação, a nossa paz e a nossa alegria, elas estão em Cristo. E que nós, mulheres, a nossa presença dentro do nosso lar traz leveza, traz vida, traz beleza, traz alegria, minha irmã. Nosso maior legado, ele não está lá fora. O nosso maior legado está dentro da nossa casa. Minhas irmãs, eu espero que vocês tenham sido edificadas, né? Que vocês leiam um livro, que vocês nutram cada dia mais um relacionamento com Deus para que suas prioridades sejam legítimas. E não esqueçam de ver os outros vídeos das amadas irmãs que estão aqui para compartilhar um pouco das suas vidas e da experiência que nós tivemos com o livro da Neise. E não esquece, daqui a pouquinho, em outubro, nós teremos o nosso encontro presencial. Um beijo grande e até lá!